Você já sentiu um arrepio, uma onda de emoção numa reunião ou um momento de louvor e pensou: pronto, o Espírito está aqui? E se eu te dissesse que a presença do Espírito Santo não se resume a sensações vaporosas, mas se revela em sinais claros e observáveis que mudam sua vida de dentro para fora? Hoje eu quero te conduzir por uma jornada. Descubra 9 sinais que provam que o Espírito Santo está com você. Não estou falando de rótulos ou de virtuosismo religioso. Estou falando de evidências reais, bíblicas e práticas que qualquer cristão pode reconhecer. Antes de mergulharmos nos sinais, precisamos firmar um fundamento. Jesus prometeu um Consolador que permaneceria conosco. João 14, 16, 17. Paulo escreve que quem pertence a Cristo tem o Espírito de Deus habitando nele. Romanos 8, 9. Em Atos 2, vimos a obra singular do Espírito inaugurando um tempo novo na igreja primitiva. Essas passagens nos mostram 2 coisas essenciais. O Espírito não é uma ideia abstrata, nem um evento isolado. É a presença magnífica de Deus que transforma e habita. Não confundamos visitas intensas, momentos poderosos que o Senhor pode conceder, com habitação permanente que produz fruto e mudança duradoura. Com essa base, convido você a olhar para a sua vida com honestidade e esperança. Cada sinal que vou apresentar tem um texto bíblico como âncora, uma explicação prática, uma aplicação e, sempre que for possível, exemplos bíblicos e contemporâneos. Responda às perguntas que vou lançar. Elas não são para condenar, mas para provocar uma reação. Ou você confirma aquilo que já vê, ou decide começar um caminho de arrependimento e busca. Comecemos. 1. Paz sobrenatural no meio das tempestades. João 14, 27. Quando Jesus disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou", ele não prometeu apenas ausência de problemas. Prometeu uma presença que altera nossa reação ao caos. A paz do mundo acalma as circunstâncias momentaneamente. A paz do Espírito muda sua interioridade, sua mente, suas emoções, sua confiança, mesmo quando a tempestade segue lá fora. Exegese prática. No contexto de João 14, Jesus prepara os discípulos para sua partida. A paz que ele promete é fruto do Espírito que dará segurança diante da incerteza. Não se trata de anestesiar emoções, mas de criar uma estabilidade que não depende do controle de todas as variáveis. Romanos 8 fala de uma vida governada pelo Espírito, não por impulsos passageiros. A paz é um dos frutos dessa presença. Ilustração bíblica. Pense no barco com os discípulos no lago, Marcos 4. A tempestade era real, as ondas bateram forte, mas a presença de Jesus trouxe calma, e a reação dos discípulos mudou de pânico para a adoração. Esse padrão se repete. A presença de Deus transforma a reação interior. Exemplo contemporâneo. Já vi irmãos em hospitais, em leitos de incerteza, que choravam sim, mas não foram esmagados pelo medo. Havia uma serenidade que emanava deles, não por resignação, mas por confiança sustentada por Deus. Essa paz se manifesta em decisões tomadas com clareza, em sono possível no meio da angústia e em palavras de conforto reais para outros. A aplicação prática. Quando a crise bater, observe sua resposta. Você é dominado por ansiedade que corrói a fé ou há uma confiança firme que permite orar, agir e descansar? 2 passos práticos. 1. Na próxima crise, pare e recite uma verdade bíblica. Por exemplo, "O Senhor é o meu refúgio", e veja se consegue ancorar seu pensamento. 2. Peça ao Espírito por essa paz, esperando sem pressa e praticando respirar e entregar o controle. Pergunta para a reflexão. Em que situações você tem reagido com pânico e onde já percebeu uma paz que não se explica? Mini ganchos.
Se a paz revela a morada do Espírito, o próximo sinal mostra que essa presença também muda nosso coração para com os outros, de maneira surpreendente e exigente. 2. Amor que ultrapassa o natural. Exemplo de Estevão, Gálatas 5:22. O segundo sinal é visceral. O amor que o Espírito produz não é um sentimento fabricado, é um fruto que transforma relacionamentos, inclina o coração à compaixão e permite amar até onde a justiça humana não alcança. Esse amor não é apenas afeição pelos queridos, é a habilidade de amar inimigos, perdoar calúnias e carregar o outro no lugar do julgamento. Exegese prática. Em Gálatas 5, Paulo lista o fruto do Espírito. Entre eles está o amor, não um amor sentimental, mas uma inclinação prática que busca o bem do outro. O Espírito opera renovando nosso afeto, deslocando a atenção de nós mesmos para o outro. Ilustração bíblica. Olhe para Estevão em Atos 7. Enquanto era apedrejado, sua última postura foi de intercessão e perdão. Ele não respondia com ódio, respondia com compaixão. Isso ilustra um amor que só se explica pela presença do Espírito. Da mesma forma, Jesus na cruz declara perdão pelo que lhe fazem, modelo supremo de amor movido pelo Espírito. Exemplo contemporâneo. Conheço pessoas que foram traídas, caluniadas e ainda assim escolheram restaurar relacionamentos e buscar reconciliação. Não foi ignorância da dor, foi uma decisão moral e espiritual guiada por uma compaixão que não se explica apenas pela emoção. Aplicação prática. Diante de alguém que te feriu, qual é sua primeira reação? Vingança, silêncio rancoroso ou disposição para perdoar e buscar restauração? 2 passos para cultivar esse amor. 1. Pratique orações específicas pedindo ao Espírito um coração restaurador. Por exemplo, ore para que Ele te dê uma palavra de graça a dizer a quem te feriu. 2. Execute um ato prático de amor nessa semana, mesmo que pequeno. Uma ligação, um pedido de perdão, um gesto de serviço. Perguntas para reflexão. Onde seu amor tem sido condicionado? Você é capaz de orar por quem te prejudicou? Mini ganchos. O amor do Espírito recorta a prática. Agora vamos ver como essa presença incide sobre o nosso ódio ao pecado e o desejo de santidade, que não é algo legalista, mas uma convicção transformadora. 3. Desejo por santidade e aversão ao pecado. Zaqueu, Romanos 8:13. O Espírito Santo não traz apenas sensações espirituais. Ele gera uma convicção que faz o pecado ficar insuportável ao coração regenerado. Santo não é perfeição instantânea, mas uma inclinação permanente para tornar o pecado menos atraente e a obediência mais desejável. Exegese prática. Romanos 8:13 contrasta viver segundo a carne com viver segundo o Espírito. Quando o Espírito habita, o pecado perde seu lugar de conforto. Isso não elimina a luta, mas muda o horizonte. Agora o crente luta com nova motivação, desejando mortificar o pecado. Ilustração bíblica. Pense em Zaqueu, Lucas 19. Sua história não é apenas de curiosidade. Quando se encontra com Jesus, sua vida muda. Restituição, arrependimento e ações concretas. O encontro com Cristo, operado pelo Espírito, produz frutos de santidade visíveis. Não é apenas culpa, é conversão prática. Exemplo contemporâneo. Tenho visto crentes que antes normalizavam mentiras pequenas, irritações frequentes ou pecados que todo mundo comete, e que, ao experimentar convicção do Espírito, passaram a estabelecer práticas concretas de confissão, accountability e renúncia. O desejo por santidade gera mudanças de hábito, novas rotinas devocionais e coragem para corrigir padrões. Aplicação prática. Identifique um hábito ou pecado que você tem tolerado. Está pronto para torná-lo intolerável? 3 passos práticos. 1. Confesse esse ponto a alguém de confiança e peça oração. 2.
Estabeleça uma medida concreta para evitá-lo. Por exemplo, evitar ambientes ou momentos que facilitam a queda. 3. Substitua o mal por uma prática espiritual redentora. Leitura bíblica, oração, serviço. Perguntas que cortam. Que pecado você acostumou a justificar? O que faria se não se importasse mais em esconder? Mini-ganchos. Enquanto o Espírito nos torna intolerantes ao pecado, ele também desperta fome por sua palavra, porque a Escritura é onde o Espírito nos alimenta e guia. 4. Fome e sede pela palavra de Deus. Hebreus 4:12. Um sinal inconfundível do Espírito presente é uma fome real pela Escritura. As palavras da Bíblia deixam de ser obrigação moral e tornam-se alimento que queima no peito, clareia o caminho e molda a mente. Não é simplesmente ler por hábito, é encontrar na palavra um encontro vivo. Exegese prática. Hebreus 4 afirma que a palavra é viva e eficaz, discernindo pensamentos e intenções do coração. O Espírito usa a Escritura como meio privilegiado de transformação, fazendo a palavra atravessar superficialidades e chegar ao íntimo. Ilustração bíblica lembra-se de quando os discípulos, após a ressurreição, relataram o coração ardente ao ouvirem as Escrituras explicadas. Lucas 24. O Espírito age assim. Lemos e, de repente, o texto não é apenas informação, é presença. Samuel, quando jovem, aprendeu a ouvir a voz do Senhor porque estava em proximidade com Deus e com a instrução da palavra. Exemplo contemporâneo. Já conheci irmãos que passaram por períodos em que não sentiam nada nas reuniões, mas redescobriram vida espiritual ao estabelecerem um tempo diário com as Escrituras. Alguns descrevem isso como um coração que queima. Não uma experiência mística, mas um impulso constante para abrir a Bíblia e deixar que ela fale. Aplicação prática. Se você quer testar esse sinal, proponha um experimento de 7 dias. 1. Escolha um livro curto da Bíblia, por exemplo, Filipenses ou 1 João. 2. Leia uma porção todos os dias, anotando o que mais toca seu coração. 3. Ao final de cada leitura, faça 2 perguntas. O que essa passagem diz sobre Jesus? E que ação prática ela me chama a fazer? Para aprofundar, procure um irmão para compartilhar insights. Pergunta reflexiva. Quando foi a última vez que a leitura bíblica te levou à ação imediata? Mini-ganchos. A fome pela palavra gera louvor que não depende de circunstâncias. E é isso que vem a seguir. 5. Coração cheio de gratidão e adoração mesmo em sofrimento. Paulo e Silas. 1 Tessalonicenses 5:18. A atitude de adoração em meio ao sofrimento não é uma negação da dor. É o fruto de uma confiança que transforma sofrimento em espaço de encontro com Deus. Paulo e Silas, na prisão, cantaram louvores, e isso não foi teatralismo. Foi uma demonstração do poder do Espírito que sustenta a fé. Exegese prática. 1 Tessalonicenses 5:18 nos chama a dar graças em todas as circunstâncias. O Espírito produz uma atitude de gratidão que não depende da fácil felicidade, mas de reconhecer que, mesmo em dor, Deus está presente e ativo na restauração. Ilustração bíblica. Atos 16 relata Paulo e Silas algemados e ainda assim cantando. Não é que sofrer era desejável, é que a presença do Espírito lhes deu recursos interiores para louvar, e a louvação teve consequências práticas. Prisões foram abaladas, corações se moveram. A adoração em tribulação é profética, declara que Deus é maior que a circunstância. Exemplo contemporâneo. Vi comunidades que, diante de perda ou crise financeira, reuniram-se para louvar e surgiram movimentos de cuidado mútuo, criatividade para sustento e testemunho público. Gratidão em tribulação revela que sua fé não está amarrada ao sucesso, mas à fidelidade de Deus. Aplicação prática. Quando você enfrenta dor, qual é sua linguagem predominante? Pesar, revolta
ou encontro com Deus. Pratique uma disciplina simples. Nos próximos dias, escreva 3 motivos para agradecer mesmo na adversidade e compartilhe com alguém. 2 tarefas práticas. 1. Escolha um salmo de louvor e o recite ou cante nas horas difíceis. 2. Registre em um diário como Deus tem sustentado você nas provas. Pergunta introspectiva. Sua adoração é reativa ao bem-estar ou ativa em meio à dor? Mini ganchos. Esses primeiros 5 sinais mostram transformação interna, atitudes renovadas e uma vida que respira a palavra. Mas ainda há dimensões essenciais da presença do Espírito: sensibilidade à voz de Deus, transformação visível no caráter, ousadia no testemunho e discernimento espiritual, que começam a apontar para uma igreja madura e um cristão pronto para viver o Evangelho com poder. Antes de seguir adiante, quero que você pare um instante e responda com honestidade. Quais desses 5 sinais você reconhece em sua vida agora? Qual deles precisa de renovação urgente? Se essa mensagem já está tocando algo em você, deixa um comentário dizendo qual sinal você percebeu primeiro na sua caminhada. Compartilhar ajuda outros a perceberem também e nos ajuda a orar uns pelos outros. Agora, enquanto você pensa nisso, vamos aprofundar um pouco mais nos fios que unem esses primeiros sinais. Perceba como a paz não é luxo para santos perfeitos. Ela caminha com o amor que perdoa, com a convicção que rejeita o pecado e com a fome pela palavra. Esses elementos se retroalimentam. Quanto mais você lê a Escritura, mais você conhece o caráter de Deus. Quanto mais conhece o caráter de Deus, mais o amor e a santidade moldam suas escolhas. Mas existe uma peça que conecta essa vida interior com capacidade prática para ouvir Deus no dia a dia. E é justamente o próximo sinal. 6. Sensibilidade à voz de Deus. Introdução. Ouvir a voz do Senhor não é algo esotérico. É uma habilidade cultivada, um fruto do Espírito que se manifesta na prática. No restante desta mensagem, vamos examinar como se desenvolve essa sensibilidade, quais são os sinais de que você está ouvindo de verdade, e como distinguir a voz de Deus de suas próprias emoções ou de vozes enganadoras. Lembre-se, a Escritura é o critério final, e toda impressão precisa passar pelo crivo das Escrituras, pela paz que confirma e pela sabedoria da comunidade. Continua. 6. Sensibilidade à voz de Deus. 1 Samuel, João 10, 27. Ouvir a voz de Deus é uma arte espiritual construída, não um acaso reservado a poucos. Quando o Espírito habita, ele afina nossos ouvidos espirituais. Não é sempre um trovão ou uma visão. Muitas vezes é uma orientação sutil, uma convicção que não se explica, uma preocupação amorosa que nos empurra para agir. João 10, 27 diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Essa capacidade de distinguir a direção de Deus é um sinal precioso da habitação do Espírito. Exegese prática. No Antigo Testamento, o jovem Samuel aprendeu a reconhecer a voz do Senhor porque estava disponível, atento e sob tutela espiritual. A narrativa mostra que não foi espetáculo, mas repetição, disposição e humildade que lhe permitiram identificar o Senhor. No Novo Testamento, a voz de Jesus continua sendo a referência. O Espírito não contradiz a Escritura, antes a ilumina. Assim, ouvir é sempre testado pela Escritura, pela paz que confirma e pela comunhão com irmãos maduros. Ilustração bíblica. Lembre-se de Samuel. No princípio, ele não sabia que era Deus quem chamava, mas ao ouvir repetidas vezes e consultar Eli, cresceu a sensibilidade. Esse percurso tem um padrão: exposição à palavra, vida de oração e disposição para a submissão. A voz de Deus costuma dirigir para amor, serviço, arrependimento, generosidade, coragem, nunca contra a Escritura. Exemplo contemporâneo.
Já vi irmãos relatarem como uma convicção interior os levou a fazer uma chamada telefônica no momento certo, a visitar alguém que estava solitário ou a dizer uma palavra de encorajamento que mudou o curso de uma vida. Em outras situações, pessoas confiaram em impressões que as afastaram de decisões precipitadas. Deixaram um emprego, mudaram de cidade ou começaram um ministério porque sentiram uma certeza que, após avaliação com a palavra e conselhos, confirmou-se. Como distinguir a voz de Deus? 3 critérios práticos. 1. Coerência com a Escritura. Jamais permita que uma impressão te leve a contrariar a Bíblia. 2. Paz que confirma. O Espírito costuma trazer uma segurança interna que não é ansiedade disfarçada. 3. Confirmação comunitária. Procure aconselhamento sábio, porque Deus frequentemente confirma através da igreja. Pergunta reflexiva. Em que decisões recentes você sentiu uma puxada interior? Como você testou essa sensação? Aplicação prática. Pratique ouvir por uma semana com um exercício simples. Todo dia, escolha um momento curto de silêncio, 5 a 10 minutos. Leia um trecho bíblico pequeno e pergunte ao Senhor um passo prático para aquele dia. Anote qualquer palavra, impressão ou imagem e depois compare com a Escritura e converse com um irmão confiável. 2 passos imediatos. 1. Registre em um caderno as impressões e como elas foram confirmadas ou não. 2. Peça ao Espírito que te ensine a ouvir hoje e espere com atitude de obediência. Mini-gancho. Sensibilidade à voz de Deus não é uso de recursos sobrenaturais para autopromoção. Ela orienta para a missão, e isso nos leva ao próximo sinal, a ousadia para testemunhar. 7. Ousadia para compartilhar o Evangelho. Atos 4:5, 2 Timóteo 1:7. A presença do Espírito nos impulsiona para fora do comodismo. O cristianismo que se acomoda raramente contagia. O Espírito dá coragem para falar, para apresentar o Evangelho de forma clara e simples, mesmo quando existe risco pessoal. Em Atos, os discípulos, antes cautelosos, tornaram-se pregadores destemidos após o derramar do Espírito. Essa ousadia é um sinal clínico. Quando ela cresce, há evidência de habitação. Exegese prática. Paulo exorta Timóteo lembrando que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e sobriedade. 2 Timóteo 1:7. Essa tripla descrição é instrutiva. O Espírito não apenas nos dá força, mas molda a motivação, amor e a clareza mental, sobriedade, para testemunhar com equilíbrio. Coragem sem amor pode ferir. Poder sem sabedoria pode se tornar exibicionismo. O Espírito harmoniza essas dimensões. Ilustração bíblica. Considere Pedro, transformado de um discípulo que negou em medo para um pregador que, diante do Sinédrio, declarou publicamente que Jesus é o caminho. Essa mudança não é de autoajuda. É obra do Espírito que enche, dá palavra e remove a vergonha. Paulo e Silas, cantando na prisão, mostra outra face. Mesmo nas cadeias, o Espírito gera coragem para louvar e, consequentemente, testemunhar poderosamente. Exemplo contemporâneo. Vi pessoas que, depois de experimentarem uma nova sensibilidade espiritual, começaram a convidar colegas para a igreja, a compartilhar fé nas redes e a responder perguntas com humildade e clareza. Em contextos onde o Evangelho é impopular, a coragem não é arrogância, é presença do Espírito permitindo falar com respeito, firmeza e compaixão. Aplicação prática. Se você quer testar esse sinal, proponha-se um desafio. Durante o próximo mês, inicie 3 conversas intencionais sobre fé. Não para forçar, mas para ouvir e compartilhar testemunho. Prepare uma declaração de 90 segundos do que Jesus fez em sua vida e pratique-a com um amigo. 2 passos. 1. Ore para que o Espírito te dê oportunidades e coragem. 2.
Busque alguém experiente para orar com você antes desses encontros. Pergunta para reflexão: qual medo tem te impedido de falar do Evangelho? O que aconteceria se você obedecesse ao Espírito nessa área? Mini gancho. A ousadia para testemunhar nasce de uma vida sensível e transformada. E para discernir e resistir aos enganos, precisaremos do 9º sinal: discernimento espiritual. Antes, contudo, precisamos ver o resultado visível dessa morada do Espírito em nosso caráter. 8. Transformação visível no caráter. Davi, Gálatas 5, 22, 23. A presença que habita não se contenta com aparência. Ela faz obra no núcleo. A transformação produz frutos observáveis: paciência diante da provação, domínio próprio em situações de tentação, bondade nas pequenas decisões, fidelidade nas relações. Fruto do Espírito não é lista de metas, é sinal de nova natureza ativa. Exegese prática. Gálatas 5 enumera o fruto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas palavras descrevem traços de caráter que se tornam padrão, não atos isolados. A presença do Espírito produz crescimento progressivo. Não esperamos perfeição imediata, mas coerência cada vez maior entre crença e comportamento. Ilustração bíblica. Davi é um retrato complexo, homem segundo o coração de Deus, mas também falho. Ainda assim, a trajetória de seu caráter, arrependimento genuíno, sensibilidade diante da correção, adoração presente, revela um relacionamento vital com Deus. Por outro lado, Saul ilustra a perda de sensibilidade. Falta de submissão e rejeição das orientações de Deus mostram consequências graves. Essas narrativas servem de contraste para entendermos que caráter é indicador, não justificativa. Exemplo contemporâneo. Na igreja, é comum ver membros com fervor externo e pouca consistência moral. O espírito, porém, vai além do ato público. Ele muda a rotina. Aquilo que antes era desculpado passa a ser confrontado. Testemunhos de pessoas que largaram hábitos destrutivos, que passaram a honrar compromissos, que restauraram relacionamentos, são evidências práticas da morada de Deus. Aplicação prática. Faça uma auditoria de caráter. Escolha 3 áreas onde você sabe que precisa crescer: paciência, controle da língua, disciplina financeira, por exemplo. Peça a um mentor que te observe por 1 mês e que te dê feedback honesto. 3 passos para começar. 1. Identifique um hábito concreto que demonstre o fruto escolhido. 2. Substitua por uma disciplina espiritual que forme novo comportamento. 3. Peça prestação de conta semanal. Pergunta reflexiva: quais 3 traços você deseja que as pessoas reconheçam em você daqui a 1 ano? Mini gancho. Caráter transformado capacita para missão e julgamento correto. Para não ser enganado, a igreja necessita de um último sinal: discernimento espiritual. 9. Discernimento espiritual profundo. 1 João 4, 1, Atos 17, 11. O último sinal que encerra nossa lista é crucial em tempos de informação viciada e de numerosos profetas autodeclarados: o discernimento. O Espírito dá capacidade para identificar o que edifica e o que destrói, para reconhecer falsos ensinamentos e para proteger o povo de Deus. Discernimento não é cinismo, é uma mente renovada em ação, capaz de pesar doutrinas e frutos. Exegese prática. 1 João 4, 1 exorta a provar os espíritos. O critério é Cristo em carne, o reconhecimento de que todo espírito que confessa Jesus, vindo em carne, é de Deus. No Novo Testamento, discernimento também surge através do entendimento das Escrituras, da testificação do Espírito e da verificação dos frutos. A comunidade sábia é instrumento para confirmar ou corrigir. Ilustração bíblica.
No episódio de Atos 17, Paulo dialoga com os atenienses de forma criteriosa, adaptando-se ao contexto, mas mantendo o núcleo. Em outras passagens, a igreja primitiva confronta erros com amor e firmeza. O discernimento, portanto, une verdade e caridade. Exemplo contemporâneo. Hoje, há muitas ofertas espirituais, doutrinas, experiências, promessas fáceis. Discernimento opera quando a comunidade percebe que algo contraria a Bíblia ou produz frutos destrutivos e age para corrigir. Vi líderes que resistiram a modismos teológicos perigosos porque, mesmo atraídos por novidades, mantinham o crivo da Escritura e do fruto. Aplicação prática. Cultive discernimento com práticas regulares. 1. Estude a Bíblia sistematicamente para ter a Escritura como padrão. 2. Compare qualquer ensino com o Evangelho central. 3. Observe os frutos. Se um movimento produz orgulho, divisão ou exploração, é um sinal de alerta. Exercício prático. Quando ouvir um ensinamento novo, faça 3 perguntas. Isso glorifica a Cristo? Isso está em sintonia com as Escrituras? E quais frutos visíveis isso produz? Pergunta para reflexão. Como você tem testado o que lhe é ensinado? Você tem coragem de confrontar um ensino que parece danoso, perigo de ignorar o Espírito? Saul, Efésios 4:30, 1 Tessalonicenses 5:19. A negligência da presença do Espírito tem custos reais. As Escrituras registram exemplos claros. Saul, que perdeu a bênção do Senhor por desobediência, comunidades que amoleceram diante do pecado, vidas que esfriaram pela rotina religiosa. Efésios 4:30. Alerta contra entristecer o espírito, e 1 Tessalonicenses 5:19 adverte: não apagueis o espírito. Ignorar os sinais que mostramos não é apenas omissão, é risco de entorpecimento espiritual. Exposição bíblica e teológica. Entristecer o espírito não é uma metáfora leve. É permitir que atitudes, amargura, desapego da palavra, tolerância com o pecado, orgulho, apaguem a sensibilidade. As consequências incluem perda de convicção, frieza no amor, incapacidade de ouvir e falta de ousadia. A igreja que nomeia Cristo, mas vive sem fruto, cria um testemunho fraco diante do mundo. Ilustração bíblica. Saul começa bem, é ungido, mas a desobediência e o ego o afastam. A narrativa de Saul serve de aviso pastoral. Posição ou ungido não substitui obediência e intimidade. Por outro lado, Davi, mesmo falho, reconheceu e buscou restauração. O que não o tornou perfeito, mas o colocou sob a graça e o processo de restauração. Consequências práticas. Quando uma congregação normaliza certas práticas pecaminosas ou quando um cristão vive de aparência, a consequência é dupla. Perde-se a bênção presente e a eficácia para o testemunho. A cultura ao redor percebe e o mundo conclui que a fé é performática. Além disso, a falta de discernimento abre espaço para manipulações espirituais e para teologias que desviam do Evangelho. Apelo pastoral. Não menospreze sinais pequenos de resfriamento, perda de desejo pela palavra, tolerância com o pecado, receio de evangelizar. São indicadores de que a habitação pode estar fraca, não necessariamente ausente, mas exigindo correção urgente. A graça de Deus oferece restauração, mas ela exige contrição e ação. Como convidar mais do Espírito, passos detalhados e práticas. A pergunta prática que se impõe é: como convidar, cultivar e manter essa presença transformadora? Não se trata de um manual mágico, mas de práticas espirituais arraigadas na Escritura e na vida da igreja. Aqui estão passos detalhados, com orientações e exercícios para os próximos 30, 60 e 90 dias. 1. Arrependimento e confissão. Ponto de partida. Atos 3:19.
Arrependimento não é autoacusação permanente, é reconhecimento honesto, mudança de direção e entrega. Comece declarando: Senhor, reconheço. Confissão a Deus é libertadora. Confissão a alguém é fortalecedora. Encontre uma pessoa de confiança para confessar áreas que têm sido toleradas. Exercício 7 dias. Todas as manhãs, escreva uma área que precisa de arrependimento e peça perdão a Deus por aquilo. Se há ruptura com alguém, faça um plano para restaurar. 2. Oração persistente e expectante. Lucas 11, 9, 13. Atos 1, 14. Ore com perseverança. Persistência não é repetição vazia, é manter coração voltado a Deus. Peça especificamente pelos sinais do Espírito: paz, discernimento, fome da palavra. Faça períodos de oração curtos e frequentes ao longo do dia. Exercício 14 dias. Reserve 3 horários fixos para a oração: manhã, meio-dia e noite, com 10 minutos cada. Anote qualquer impressão ou direção. 3. Submissão e obediência concreta. Atos 5:32. A obediência não é opcional. Muitas experiências se originam na entrega prática. Quando o Espírito der uma palavra de ação, convidar alguém, perdoar, mudar um hábito, obedeça. A obediência gera mais sensibilidade. Desafio: 30 dias. Responda prontamente à primeira convicção que vier relacionada a amor ou serviço. Faça pelo menos uma ação concreta por semana. 4. Alimentação pela palavra. Hebreus 4:12. A Bíblia é o meio pelo qual o Espírito nos revela Jesus. Estabeleça um plano de leitura e estudo. Ler devagar, meditar e aplicar. Plano 60 dias. Escolha 2 livros da Bíblia, um do NT, outro do AT, e faça leituras diárias. Escreva aplicações práticas e compartilhe com um grupo pequeno. 5. Comunhão e prestação de contas. A igreja é uma ferramenta para cultivar e testar experiências. Não viva isolado. Busque mentoria, grupos de discipulado, pessoas que A. desafiem com amor, B. orem por você, C. corrijam quando necessário. Prática. Insira-se em um grupo pequeno e comprometa-se por 3 meses a frequentar e relatar sua caminhada. 6. Jejum e disciplina espiritual. Jejum é meio de humildade e sensibilidade. Não é fim em si, mas ajuda a focalizar a alma. Comece pequeno, um dia de jejum parcial ou certas horas diárias sem tecnologia para oração e leitura. Experimento. Escolha uma semana por mês para limitar distrações e intensificar busca. 7. Serviço sacrificial e evangelismo prático. O Espírito qualifica para servir. Engaje-se em serviço local, visitas, cuidado com órfãos, apoio a famílias necessitadas. O ministério prático molda caráter e amplia sensibilidade. Projeto prático. Nos próximos 90 dias, participe de ao menos 4 ações de serviço na sua comunidade. 8. Educação doutrinária e teste bíblico. Estude doutrina básica para ter sólidos critérios de avaliação. Aprenda a ler pregações e ensinar de forma a identificar desvios. Curso recomendado. Faça um estudo introdutório sobre Bíblia e doutrina, pelo menos 8 aulas, e aplique os filtros ensinados. 9. Perseverança e paciência no processo. O Espírito opera progressivamente. Não busque experiências instantâneas que prometem transformação sem processo. A habitação frequentemente se revela em longo prazo através de pequenos sinais. Palavras finais deste bloco. Peça com humildade, espere com paciência, obedeça com prontidão. Deus honra o coração que busca e corrige com ternura. Modelo de oração de entrega curta. Uso pastoral, convite à resposta. Senhor Jesus, reconhecemos nossa necessidade. Se a vida foi marcada por acomodação, perdoa-nos. Derrama agora o teu Espírito sobre nós. Dá-nos paz que sustenta, amor que reconstrói,
fome pela tua palavra, sensibilidade para ouvir e coragem para obedecer. Que o fruto de tua presença seja visível em nosso caráter e em nosso testemunho. Senhor, ensina-nos a ouvir e a obedecer. Em teu nome, amém. Clímax. Autoexame guiado e convite à decisão. Chegamos ao ponto em que a pergunta precisa ser feita com franqueza. Onde você está? Não se trata de um apelo para induzir vergonha, mas de um convite à honestidade. Faça este autoexame comigo. Não responda superficialmente. Escreva, converse com alguém ou ore sinceramente. Perguntas de autoexame. Quando enfrento crise, minha resposta é pânico ou confiança em Deus? Eu oro pedindo paz e descanso ou fico consumido por ansiedade? Meu primeiro movimento diante do erro é justificar ou me humilhar e confessar. Eu consigo perdoar e amar aqueles que me ferem, ainda que isso doa? Tenho fome da palavra? Ou a leitura bíblica é uma tarefa chata? Posso louvar com sinceridade mesmo em situações de sofrimento? Ouço conselhos da igreja e da escritura antes de tomar decisões espirituais? Meus amigos reconhecem em mim traços sólidos do fruto do Espírito? Tenho coragem de compartilhar o Evangelho, mesmo em ambientes desconfortáveis? Sou capaz de identificar e rejeitar ensinamentos que contrariam a Escritura? Se você respondeu sim à maioria, louve a Deus. Há sinais reais da habitação. Se você respondeu não em áreas importantes, não se detenha em culpa, caminhe para a ação. A graça nos chama ao arrependimento e ao recomeço. Convite prático. Agora, escolha um sinal, um só, que mais precisa de crescimento. Faça um compromisso concreto para as próximas 4 semanas. Descreva a ação. Ler Filipenses, confessar um pecado, iniciar prestação de conta, convidar alguém para conversar sobre fé. Comprometa-se com uma pessoa para que ela te mantenha responsável. Essa é a pontada de obediência que costuma abrir portas para a renovação do espírito. Conclusão. Resumo dos 9 sinais e encorajamento final. Relembremos rapidamente o que identificamos. 1. Paz sobrenatural. 2. Amor além do natural. 3. Desejo por santidade. 4. Fome pela palavra. 5. Gratidão e adoração em tribulação. 6. Sensibilidade à voz de Deus. 7. Transformação no caráter. 8. Ousadia para evangelizar. 9. Discernimento espiritual. Esses sinais, quando vistos em conjunto, formam um retrato de vida cristã habitada. Nenhum sinal isolado garante tudo, mas o conjunto aponta para uma presença que transforma de dentro para fora. Palavras de encorajamento. Não espere perfeição imediata. O processo é paciente e fiel. Deus não nos abandona no caminho. A promessa de Jesus é que o Consolador permanece conosco. Cabe a nós não sufocar, mas acolher. Se você percebeu frutos hoje, alimente-os. Se reconheceu áreas secas, não desanime. A misericórdia de Deus é porta de entrada para a restauração. Chamado final à ação, CTA. Se a mensagem tocou seu coração, faça agora algo concreto. Escreva nos comentários qual sinal você mais deseja ver crescer em sua vida. Conte para alguém que possa orar com você. E se você quer ser guiado passo a passo, peça ao Senhor agora mesmo. Uma oração simples interpondo-se ao vídeo. Senhor, derrama teu Espírito, renova-me, quero mais de ti. Ore com fé e depois busque ação. Confissão, leitura, comunidade, obediência. Encerramento e indicação para o conteúdo seguinte. Se você quer aprofundar, há um próximo conteúdo dedicado a como aprofundar sua comunhão com o Espírito, onde eu apresento um plano de 21 dias com leituras, orações e exercícios práticos. Inscreva-se para não perder essa série e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra. Vamos juntos pedir e esperar que o Espírito opere em nossa comunidade, trazendo cura, correção, coragem e missão.
Que o Senhor te abençoe, que a paz de Cristo guarde seu coração e que o Espírito Santo more em você com frutos abundantes.